Opa, galera, aqui é o Ramon do Medicina Me Interessa e a gente parte agora para a questão de número 31 da prova da IMEPAC de 2019/1. Essa é uma prova que foi elaborada pela banca da Fundep e a gente vai resolver agora a primeira questão de física. Vamos lá, vamos para a questão. Analise os fragmentos de textos a seguir. O taser chega à Itália, experimentação em 12 cidades, segurança perto dos despejos dos abusadores. Taser na Itália parece ter chegado a um ponto de virada para os numerosos agentes que precisavam de um meio-termo entre a arma e as mãos nuas. Mas antes da gente continuar a leitura aqui, o que é esse tal de taser afinal de contas? Eu separei uma imagem para você aqui, ó. Taser é esse dispositivo feito para dar choque utilizado pela polícia. Então, ao invés da polícia dar um tiro no bandido, ela dá um choque no bandido com a intenção de paralisar e não de causar nenhum dano mais grave. Beleza, vamos continuar com a leitura aqui agora. Vamos lá. A gente tem um terceiro texto aqui que mostra pra gente uma tabela do que acontece no organismo em função de cada uma dessas faixas de corrente elétrica percorrendo o organismo. Olha só, efeitos da corrente no organismo humano. Entre 100 mA e 1 mA, a gente está no limiar da sensação. Isso significa que abaixo desse valor aqui, você não sente a corrente, e acima desse valor aqui você já começa a perceber a existência dela. Depois, entre 1 mili e 5 mili, você tem um leve formigamento, depois sensação desagradável, pânico, paralisia muscular e por aí vai. Vamos continuar com a leitura aqui, ó. Um taser utilizado pela polícia tem por objetivo intimidar e paralisar as vítimas. Considerando os dados apresentados, se a tensão do taser fosse de 120 volts, qual seria a resistência mínima do corpo atingido para sofrer os danos esperados? Então, olha só, o que é o dano que a gente está esperando produzir aqui no corpo? A polícia está querendo utilizar o taser para poder paralisar as vítimas. E para você poder provocar uma paralisia, você precisa percorrer o corpo, aqui ó, paralisia muscular, com uma corrente entre 20 mA e 30 mA. Então a corrente ela precisa estar nessa faixa aqui. A gente tem a tensão e a gente tem a faixa de corrente. A gente está querendo calcular aqui a resistência do corpo humano que vai permitir a passagem dessa corrente aqui. E para isso a gente vai utilizar a primeira lei de Ohm. Então, ó, a primeira lei de Ohm é a formulinha V igual a RI. Tensão em volts, R é a resistência em ohm e I é a corrente em ampere. A gente tem aqui a tensão, que é 120, vamos colocar aqui. Isso vai ser igual à resistência que a gente está querendo calcular e a corrente, que está entre 20 mA e 30 mA. Então, olha só, eu quero que a corrente, ela seja... Eu quero que a resistência, na verdade, né, seja a menor possível. Ó. Ele fala em resistência mínima. Só que a gente tem uma faixa de valores aqui. Para não ter dúvida, eu vou calcular para os dois valores, tá bom? Então, a gente vai utilizar aqui, ó, 120 é igual a R vezes 20 miliampere. Como que você coloca esse milli aqui na conta? Esse mzinho aqui, ó, você pode substituir ele por 10 a menos 3. Então, vou colocar aqui vezes 10 a menos 3. Isso daqui é 20 mili, beleza? Vou pegar esse valor aqui que está multiplicando R, passar para o outro lado da conta aqui dividindo. Então, vai ficar R igual a 120 dividido por 20 vezes 10 a menos 3. Vamos fazer essa continha. Esse 10 a menos 3 na parte de baixo da fração, ele pode subir desde que você troque o sinal do expoente. Então, aqui vai ficar 120 dividido por 20 vezes 10 elevado a 3. Quanto que dá 120 dividido por 20? Ó, eu posso cortar os zerinhos aqui, 12 dividido por 2 vai dar 6. Então, R aqui vai ser igual a 6 vezes 10 a 3 ohms. Só que esse 10 a 3 aqui você pode trocar ele por um K. 10 elevado a 3 é a mesma coisa que 1000. E 1000 você pode representar ele pela letrinha K. É só você lembrar que você utiliza isso daqui lá no Instagram. Por exemplo, quando você vai falar que você tem 10 mil seguidores, você fala que você tem 10k seguidores, não é verdade? Então o K ele representa isso pra gente. Então 6k ohm. Perfeito. Agora a gente vai fazer essa mesma conta aqui para outra extremidade.
Vamos lá. V é igual a RI. V é 120. R é o que a gente está querendo descobrir. E I vai ser 30 mA, ou seja, 30 vezes 10 a menos 3. Esse 30 vezes 10 a menos 3 ele vai passar para baixo do 120 dividindo. Então vai ficar 120 dividido por 30 vezes 10 a menos 3. Tudo isso é igual a R. Lembrando que o 10 a menos 3 ele sobe, trocando o sinal do expoente. Então fica 120 dividido por 30 vezes 10 elevado a 3. Aqui a gente pode cortar os zerinhos. 12 dividido por 3 vai dar 4. E esse 10 ao cubo aqui, a gente pode trocar ele por K. K ohm. Então a gente tem uma resistência aqui na faixa de 4 a 6 quiloohms. Qual é a resposta correta aqui? Repara que tem as duas. Tem 4 e tem 6. E agora? Lascou, hein? Lascou nada. A gente está querendo saber qual é a menor resistência possível para a gente poder entrar naquela faixa ali. E a menor é o valor de 4 aqui, alternativa A. É isso aí, essa foi a resolução da questão de número 31. E a gente se vê agora no próximo vídeo.